boa tarde a todos. É um prazer a gente estar mais uma vez aqui, tentando passar um pouquinho mais de algumas mensagens, trazer algumas reflexões a respeito do espiritismo, né? Eu trouxe mais uma vez um texto do Momento Espírita. Esse é um texto da Joana de Ângeles. Ele é baseado no capítulo 19, naquele livro Libertação pelo Amor, que foi psicografia do Divaldo Pereira Franco. Foi em janeiro de 2010. Mas antes da gente iniciar, né, vamos fazer uma reflexão inicial. Vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos, aos nossos amigos espirituais, que possam nos enviar boas energias, mas principalmente que nós possamos estar bem sintonizados para que a gente consiga perceber, receber essas energias e principalmente consiga passar elas adiante, para que todos esses nossos irmãos em sofrimento, em provações mais difíceis, que eles consigam aprender da forma mais tranquila, amena possível, passar por essas provações, passar por essas situações e consigam alcançar o seu objetivo. Bom, hoje o texto ele se chama Respeito pela Vida. O respeito pela vida, ele abrange o sentimento de alta consideração por tudo quanto existe. Não apenas se detém na pessoa, mas sim em todas as expressões da natureza. Quando não existe essa manifestação, os valores éticos se enfraquecem e todos os anelos superiores perdem a significação. A criatura humana impulsiona por ilusões das conquistas do sucesso aparente, tem se esquecido disso, sem se dar conta da gravidade de tal atitude. O egoísmo avassalador tem controlado os sentimentos, impondo seu interesse, em detrimento de todos os valores mais dignos. Os membros da sociedade têm sido separados lamentavelmente, divididos-se em classes medidas pelos recursos sociais, econômicos, porém nunca morais. Surge então um inevitável abismo entre os seres. Reações de animosidade convertem-se em ódios insanos, abrindo campo para as batalhas da violência doméstica e urbana. Surge então, mais adiante, ao apresentar-se como atos de terrorismo e como guerras nefandas. Alguns acreditam que, possuindo dinheiro e desfrutando de projeção política ou social, serão capazes de conseguir afeição e companheirismo. Amargo engano. Afeto e amizade não se compram, nem tampouco se impõem. Alguns deixam-se seduzir por esses recursos transitórios. Iludem-se pensando que a criatura pode ser confundida pelo que possui, não o que realmente é. Essas fantasias, porém, são passageiras, porque as riquezas trocam de mãos rapidamente. A beleza e o poder não adornam por longos anos as mesmas frontes. Tocadas pela brisa do tempo, elas desaparecem a olhos vistos e cedem lugar à verdadeira essência dos seres. Ninguém consegue ser feliz individualmente no deserto por onde perambula. Tentando ignorar essa verdade, muitos valem-se de subterfúgios infelizes. Buscam no álcool, nas drogas químicas, na baixeza emocional e sexual, a fuga da solidão e do desconforto em que vivem. Eis aí outro equívoco, que leva as pessoas às tragédias ainda mais dolorosas. A vida só se faz digna e próspera quando se estrutura na pedra fundamental do respeito. O respeito pela vida eleva o padrão de conduta, dignificando aqueles a quem é direcionado e elevando moralmente quem o observa. A honestidade, por sua vez, indispensável no sucesso dos relacionamentos humanos, proporciona confiança e bem-estar aos seres. Elabore uma lista de desafios íntimos que o levem a situações embaraçosas.
Trabalhe item a item cada dia, experimentando as indescritíveis alegrias que decorrem do respeito pela vida. Você redescobrirá o amor e a satisfação de repartir e de compartilhar os júbilos com o próximo. Constatará o resultado decorrente da renovação íntima que você se dispôs a realizar. Respeitando a vida, você passará a ser respeitado e estimado por todas as expressões dela própria. Notará em você mesmo a indescritível satisfação de estar em paz com a própria consciência. Lembre-se, a vida é sublime concessão de Deus e jamais poderá ser desconsiderada por quem quer que seja. Que assim seja. Bom, esse texto, ele nos faz lembrar, né? Eu digo lembrar porque muitas dos textos, das passagens, dos ensinamentos são situações, circunstâncias que nós já temos consciência. A maioria de nós já temos uma consciência formada a respeito de diversos assuntos. E dentro dessa nossa consciência, né, que eu digo formada, nós já temos, já sabemos, na verdade, dos melhores caminhos que nós deveríamos seguir, das melhores atitudes que nós deveríamos ter em relação aos outros, como a nós mesmos também. Nós já sabemos quais as melhores posturas nós devemos ter. A maioria de nós já sabemos, só que nós sabemos também que tudo isso faz parte de um confrontamento da nossa própria natureza, para que a gente consiga chegar nesse estágio que nós temos consciência que é o caminho correto a se seguir. Ou seja, apesar da gente saber que nós devemos ter determinadas condutas, na hora mesmo da situação, da circunstância, na hora que está acontecendo, muitas vezes a gente se desvia, muitas vezes a gente toma um caminho diferente daquele que a gente tem consciência. Mas isso é completamente normal ainda na nossa situação moral. Por isso, a nossa existência é um grande aprendizado, uma grande forma de crescimento espiritual. Porque é só através mesmo da prática que a gente vai conseguir visualizar quando a gente consegue seguir o caminho certo. Então, ou seja, a maioria dos nossos pensamentos, das nossas atitudes ficam aqui, na nossa cabeça, né? Na nossa teoria. Mas na hora da prática, muitas vezes a gente se desvia, e é normal. Por isso a importância da prática, para que a gente consiga realmente colocar à prova, né, sobre esses ensinamentos. Então, eu sei que eu tenho que ter paciência, eu sei que eu tenho que ter respeito, eu sei que eu tenho que ter discernimento das situações, que eu tenho que ter carinho para com os próximos, amor para com o próximo, fazer a caridade. Só que muitas vezes, na hora que a situação está ali batendo a nossa porta, ou a gente fica engessado, não sabe o que fazer, ou a gente não nota que é uma oportunidade. Muitas vezes essa oportunidade ela sai e a gente acaba que não percebendo ela. Como disse aqui, o texto já começa dizendo que o respeito pela vida, ele abrange o sentimento de consideração por tudo que existe. Então, quando nós respeitamos a vida, nós consideramos, né, nós temos esse sentimento de considerar tudo que existe, de respeitar tudo que Deus criou. Nós sabemos que Deus não criou apenas o ser humano, Ele criou a natureza, Ele criou os animais, Ele criou fontes de riqueza que nós encontramos na Terra e que nós conseguimos sobreviver com eles. Infelizmente, a maioria das pessoas aí ao longo da história utilizaram esses recursos naturais para satisfação, para luxo da própria sociedade ou a detenção de riqueza para alguns. Então, não como fonte de recursos naturais para a sobrevivência do ser humano. Acabou utilizando ali de forma egoísta e acabou abusando demais da natureza.
Então, o respeito pela vida, respeito pela terra, ele foi perdendo aí o seu compasso ao longo da história. Disse aqui também, não apenas se detém na pessoa, mas sim em todas as expressões da natureza, né? Então, quando não existe essa manifestação de consideração por tudo que Deus criou, diz aqui que os valores éticos se enfraquecem e todos os anelos superiores perdem a significação. Então, a partir do momento que a gente não tem consideração, que a gente não tem respeito por aquilo que Deus criou, a gente acaba aqui não tendo respeito nem por nós mesmos, porque nós somos criações de Deus. Fazemos parte da criação, fazemos parte da natureza. Então, essa ideia apenas exploratória desses recursos, infelizmente, como disse aqui, são valores éticos enfraquecidos. E que a gente consegue fazer aí uma comparação exatamente com a nossa moral, né? Passamos da necessidade, né? No início, o homem na era primitiva, ele explorava a natureza tentando sobreviver, porque ele tinha necessidade. Então, ele explorava a fim de tentar ali sobreviver e manter a sua vida, né? Mas conforme a inteligência do homem foi crescendo, o que foi acontecendo? A gente sabe que a gente sempre fala das asas evolutivas, né? Que é a moral e a inteligência. E elas precisam andar juntas, porque quando elas estão muito desequilibradas, não dá muito certo. Então é assim com a inteligência. A inteligência é muito latente nesse sentido. A humanidade hoje, a gente consegue enxergar que a asa evolutiva da inteligência está acima da moral. Então, nós temos a inteligência, nós temos as condições de resolver problemas, porém a nossa moral faz com que nós resolvemos esse problema apenas para os nossos interesses pessoais, ou apenas para uma classe social. E é isso que o texto fala também. A sociedade se dividiu em classes sociais, né, econômicas e status, não morais. Então, dividiu-se em classes medidas por recursos sociais, econômicos, nunca morais. Ou seja, já é um grande desvio que a gente consegue enxergar na humanidade. E é onde ele começa aqui a trabalhar, né, toda a história da Terra, se a gente for ver. Porque diante dessas separações econômicas e sociais, houveram grupos de interesses exploratórios acima de outros. Então, um queria explorar mais recursos. Foi assim que a gente consegue enxergar bem aqui na história do nosso Brasil, que quando foi descoberto, houve ali uma disputa exploratória de países ali dentro do nosso território, tentando pegar a maior parte rica daqui da terra do Brasil para si, o que acabou trazendo muito, muito prejuízo. Essa exploração de recursos naturais trouxe prejuízos para a própria natureza, como também trouxe para aqueles habitantes que já estavam aqui, que no caso eram os índios, que acabaram sendo escravizados, foram obrigados a serem batizados e a seguir uma religião que eles não conheciam. Eles eram realmente seres da natureza, que tinham um equilíbrio com a natureza. E esse equilíbrio foi quebrado. Por quê? Por conta de interesses humanos, interesses de riqueza, que é onde a gente entra nos nossos maiores desvios da humanidade, que são exatamente esses. Colocar acima de qualquer coisa os nossos interesses pessoais. Por mais que nós estejamos mais ou menos ali numa média evolutiva, cada um de nós temos interesses diferentes um do outro. Então, uns dão mais valor ao dinheiro, outros dão mais valor à beleza, né? Outros em status, em política, enfim. E a gente acaba que se desviando demais. Então a gente perde muito o equilíbrio, não só o nosso equilíbrio pessoal, mas nós fazemos parte de um equilíbrio em comum, o equilíbrio da própria Terra. E quando esse equilíbrio está muito desbalanceado, a própria natureza, ela pede socorro e ela mesmo age. Ela mesmo age por si só.
Joana de Ângeles, baseada nesse texto dela, ela diz que tudo isso não passa de fantasia, de um amargo equívoco, né? Um amargo engano. Que o afeto e a amizade não se compram e nem tampouco se impõe. Você não pode impor o afeto e a amizade de alguém. Isso é conquistado, né? E muitos se deixando passar aí, se seduzir por esses recursos transitórios, porque nós sabemos que todas essas riquezas exploradas na nossa própria terra, esses interesses colocados acima de qualquer outro, são transitórios. Ao nosso retorno à pátria espiritual, o que nós vamos levar são as nossas experiências, né? São as experiências que nós passamos aqui, são tudo que nós colhemos, tudo que nós plantamos. Então, nós sabemos que nós não levamos a beleza, nós não levamos esse corpo físico, nós não levamos as riquezas que nós angariamos nessa vida, mas nós podemos deixar. Nós deixamos um legado aqui. Por mais que nós levemos apenas as nossas experiências, nós deixamos uma marca aqui na Terra. Porque pelo menos uma pessoa aqui na Terra, ela vai se lembrar da gente. Como a gente gostaria de ser lembrado? Né? Como a gente gostaria de ser lembrado? Ah, mas eu já parti para a pátria espiritual, não me importa o que as pessoas pensem de mim. Importa sim. Importa sim, porque muitas vezes nós esquecemos que por mais que nós estejamos lá no plano espiritual, por mais que nós não estejamos sozinhos lá, a vibração e a energia vinda daqui, ela chega até nós. Então, quando a gente partir, principalmente naqueles momentos que a gente partiu, que as pessoas estão com os pensamentos muito ligados a nós, tenho certeza que todos nós queremos que as pessoas se lembrem de nós, pelas coisas boas que nós fizemos, ou pelo pouco, mas pela qualidade que nós tivemos aqui. Então, o tempo, ele sempre se encarrega, né, de nos mostrar, a gente costuma dizer, uma forma de realidade diferente da nossa. Porque o amadurecimento cerebral nosso, ele precisa de tempo. E o espiritual, moral, então, nem se fala. São várias e várias existências que nós precisamos para conseguir chegar a esse amadurecimento. Então, esse amadurecimento moral e espiritual, ele é mais longo ainda do que o nosso cerebral. E muitas vezes a gente vê pessoas e pessoas passando por situações aqui que passa-se anos depois, a pessoa relembra daquela situação e fala, nossa, hoje a minha cabeça é outra. E realmente é assim. Realmente o tempo, ele mostra muita coisa. Quando a gente consegue trabalhar bem esse tempo que se passou. Quando a gente consegue ter essa percepção. Porque quando a gente não trabalha ela, não adianta, a gente não vai mudar. A mudança, ela exige trabalho, ela exige disciplina, ela exige de nós que nós mudemos as nossas atitudes. Não apenas saibamos o que devemos fazer, mas ali na hora a gente consiga parar, pensar e escolher a melhor alternativa. Ela continua dizendo assim que ninguém consegue ser feliz individualmente no deserto por onde perambula. Ou seja, nós somos seres dependentes. Nós reencarnamos aqui em sociedade, não é por acaso também. É para que a gente consiga, juntos, um auxiliar o outro. Um ajudar o outro. E é aquilo que eu disse, fica uma herança quando a gente parte daqui. Ou seja, fica um vestígio nosso aqui. Por mais que a gente não precisa ser um nome da história aí, um grande nome da história para ser lembrado por milhões e milhões de pessoas. Mas dentro da nossa família, quando a gente partir, a gente quer deixar uma herança boa. E essa herança não é herança física. É uma herança de lembrança, de afeto. É esse tipo de herança que a gente tem que buscar. Ao contrário da outra herança que muitas pessoas têm mais interesse do que essa verdadeira herança. Então, uma pessoa da minha família que se lembrar de mim, que passar a minha trajetória para outras pessoas, lembrar de mim e me enviar boas energias, nossa, a gente não precisa mais que isso, né? Tentando ignorar a verdade, muitos valem de subterfúgios infelizes. Ou seja, muitas vezes ignorando essa verdade, né, de que as coisas
materiais, os interesses materiais, os interesses de status sociais não valem nada, nós passamos por dificuldades e esses subterfúgios infelizes seria tentar buscar um alívio desse incômodo que nós sentimos. Muitas vezes, por saber que a gente não tem condições ou não possui certas coisas que nós gostaríamos de ter, que são coisas materiais, que são coisas de status sociais, quando a gente não encontra isso, a gente fica deprimido. Muitas vezes a gente se sente revoltado, muitas vezes revoltado com Deus. Então a gente busca às vezes refúgio, que é onde entra, né, o álcool, as drogas, como disse aqui, na baixeza emocional e sexual. É quando a gente busca uma fuga dessa solidão, porque a gente sabe que isso não complementa a nossa vida e a gente se equívoca, né? Então, nesse equívoco que a gente leva muitas pessoas também junto com a gente, porque a gente não tá bem, principalmente nessa questão da baixeza emocional que ele disse aqui, você usa da companhia de uma pessoa só quando te vale, só quando ainda te interessa. Aí você não tem nenhum envolvimento emocional verdadeiro com a pessoa e você deixa a pessoa de lado. Ou quando você deixa de dar atenção dentro da sua família, deixa de dar atenção às pessoas que realmente necessitavam da sua atenção e passa a buscar fuga no álcool, nas drogas e se perde por aí e acaba esquecendo a sua própria família ou deixando de lado. E ele diz aqui que a vida ela só se faz digna e próspera quando se estrutura na pedra fundamental do respeito. Respeito, como a gente sempre ouve, né? Respeito é tudo, realmente. Nós devemos respeitar as pessoas indistintamente, sem procurar nelas um traço de imperfeição, sem procurar nelas um traço que não justifique o nosso respeito por aquela pessoa. E é isso que a gente vê muito. Aquela pessoa não merece meu respeito por isso, aquilo. Nós somos juízes sem formação, e mesmo que tivesse uma formação física, a gente não pode julgar a vida da outra pessoa, porque a gente não faz ideia de como é. A gente acha muitas vezes que a gente sabe, conhece a pessoa, conhece a vida da pessoa e acha que a gente tem direito de julgar, só que a gente não tem. Nós não sabemos exatamente o que se passa ao fundo, né, da emoção e dos pensamentos daquela pessoa. E o respeito, ele se deve fazer presente, como no comecinho do texto já falou. Todas as criações e coisas que Deus fez e criou merecem o nosso respeito. Não só apenas nós, seres humanos, merecemos respeito. Aquele animalzinho merece respeito, porque Deus deu a oportunidade da vida para ele. Não somos nós que vamos julgar se ele merece ou não viver. Não somos nós que devemos julgar se ele merece ou não ter uma oportunidade na vida. Nós não devemos julgar se aquela terra merece ou não a nossa exploração. A gente deve explorar os recursos de forma sustentável, visando a nossa necessidade. Não ultrapassar os limites, não buscar o supérfluo, porque isso não faz bem nem mesmo para nós. Quem dirá quando isso parte de várias e várias pessoas, de uma humanidade toda fazendo a mesma coisa, né? Fazendo uma exploração inconsequente e insustentável. E aqui no finalzinho dá uma dica pra gente, né? Elabore uma lista de desafios íntimos. Por que desafios íntimos? Como eu disse, só a gente sabe o que a gente sente, só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe o que a gente pensa. Nem todo mundo tem uma predisposição de ter alguém, pelo menos uma pessoa na sua vida que você é totalmente aberto. Sempre vai ter 1, 2 ou 3 pensamentos que a gente não compartilha com ninguém, que a gente não passa adiante. Ou seja, só nós mesmos para conhecer a nossa intimidade. Fora Deus, né? Deus também conhece a nossa intimidade. Só que quem deve trabalhar esses desafios íntimos somos nós. Deus já dá muita oportunidade pra gente, inclusive essa de nós estarmos aqui.
Diz assim para trabalhar item por item, a cada dia experimentando indescritíveis alegrias que decorrem do respeito pela vida. Vamos tirar um dia, pelo menos, em que a gente fala assim, hoje eu vou tentar respeitar a vida além do que eu já respeito. Então você vai ter mais cuidado, até mesmo em tirar uma flor, né? Vai ter mais respeito até mesmo em tratar os nossos animais, né? Esses nossos companheiros que a gente sabe que são incríveis. E nós vamos respeitar mais a vida, respeitar mais o ser humano, as escolhas do ser humano, não ficar brigando por pensamentos, respeitar o pensamento do outro, sem discussões que não levam a nada. Muitas vezes a gente tem uma opinião muito bem formada e muitas vezes a gente tem sim o direito de deixar clara a nossa opinião, de deixar claro o nosso posicionamento, mas não de agredir e ferir a outra pessoa por conta desse nosso pensamento. O ser humano precisa muito aprender a se resolver pacificamente, sem agressão verbal, muito menos física. E infelizmente hoje é o que a gente mais vê. Hoje a gente tem muito acesso às informações e opiniões de milhares de pessoas, fora até mesmo do nosso país. Os meios de comunicação nos proporcionam isso. E muitas vezes a gente fica entristecido pelo posicionamento de diversas pessoas que a gente sabe que o intuito não é se posicionar, mas de agredir, pelo menos verbalmente, a outra pessoa. E isso faz muito mal. Então esse texto ele vem muito a calhar em diversos momentos, mas eu acho principalmente agora em que a gente consegue ter contato com os meios de comunicação e a gente consegue saber mais das situações, das coisas que acontecem aí no mundo, e a gente vê muito desrespeito. O desrespeito pelo ser humano, o desrespeito pela natureza, enfim, é muito desrespeito. A gente desrespeita a nossa própria vida, a nossa própria existência. Uma pessoa que não sabe respeitar a sua própria vida, a sua própria existência, não sabe respeitar a da outra pessoa. Quando eu digo que não sabe respeitar, é que acaba abusando até mesmo dos seus recursos corporais para tentar ser alguém enquadrado dentro de uma sociedade que às vezes força muito a pessoa a ser algo que ela não é. Não dá oportunidade para florescer realmente a pessoa verdadeira que a pessoa é. Ou seja, eu não assumo a minha personalidade, não assumo as minhas opiniões, não assumo os meus gostos, porque a sociedade me impõe algo diferente. Então, vamos refletir sobre o respeito, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, o respeito à nossa natureza, o respeito ao nosso planeta, porque nós sabemos que toda essa falta de respeito traz consequências negativas. Por mais que nós vivemos em um grupo, né, em sociedade no planeta, e que algumas pessoas agem dessa maneira, outras não, todo mundo vai, de certa forma, ter que espiar e resgatar essas consequências, né, dessas explorações, enfim. Então a espiritualidade ela sempre traz pra gente essa mensagem de respeito, né, de amor ao próximo. Às vezes quando a gente fala, você deve amar ao próximo como a ti mesmo. Mas como eu vou amar uma pessoa desconhecida? Só que a gente sabe que, na verdade, a gente começa pelo respeito, pela tolerância ao próximo. Amar o próximo hoje significa muito isso. Você ter uma tolerância e respeitar a outra pessoa, independentemente das diferenças que se encontrem ali. Então, amar o próximo hoje é respeitar o próximo, é saber conviver bem com alguém que tem diferenças suas. E isso sempre vai existir. Sempre vão haver diferenças físicas, emocionais e espirituais. A gente tem que saber lidar com isso. Então, que fique pra gente essa mensagem hoje, que a gente consiga, de certa maneira, colocar em prática todas essas situações que foram elaboradas, colocadas aqui pra gente. Foi um texto muito interessante porque faz a gente refletir por diversas faces, né, por diversos ângulos aí da nossa própria existência.
Então, obrigada e até a próxima.